Vamos para mais um episódio de Biodicas? Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu vou explicar a diferença entre sapo, perereca e rã. Basicamente, os anfíbios se caracterizam por ter duas fases de vida, a larval e a adulta. No geral, essa primeira fase é aquática, e assim como os peixes, eles respiram por brânquias. Ao longo dessa fase, eles desenvolvem as suas patas e a sua respiração passa a ser pulmonar e cutânea, fazendo com que eles consigam viver tanto na água quanto na terra firme. São animais de pele fina, úmida e eles não possuem escamas. E os anfíbios podem ser classificados, divididos em 3 grupos. O caudata, que são as salamandras e os tritões, anura, que são sapo, perereca e rã, e as gimnofionas, que são as cecílias ou cobras cegas. Mas eu vou falar sobre os anuros. Para sua reprodução, eu acho a reprodução deles bonitinha. O macho, ele abraça a fêmea, isso é chamado de amplexo. E ele fica abraçado com a fêmea por muito tempo, fazendo essa reprodução. Ele pode agarrar ela tanto pela região peitoral quanto pela região pélvica. E claro, para acasalar tem todo aquele rito, aquele canto do macho para conquistar a fêmea. NANI? E depois que o ato é consumado, as fêmeas vão se preparar para poder colocar seus ovos. E eles também utilizam o canto para defender território, isso é muito importante saber também. Nem sempre porque ele está cantando é porque ele quer atrair uma fêmea. Pode ser, pode não ser. Durante esse amplexo, esse abraço, eles liberam seus gametas ao mesmo tempo, os ovos ficam envolvidos por muco e existem diversas maneiras da fêmea guardar esses ovos. Pode ser na água, pode ser na região das costas. São várias e várias maneiras. Pode ficar em planta, pode ficar em pedra. E após algum tempo, os girinos já saem dos ovos, sabendo nadar leves e soltos. A maioria dos anuros tem desenvolvimento indireto, em que eles têm essa fase dos girinos. Mas tem espécies que não, já saem na forma adulta. Mas são poucas em relação à totalidade de espécies. Os girinos têm rabinho, que eles vão perdendo à medida que eles vão crescendo. E a maioria dos anuros tem um corpo curto, olhos grandes, língua inserida anteriormente e ausência de cauda. Eles se alimentam de insetos, e para capturar eles lançam a língua, algo bem... Acho que já está no imaginário de todo mundo essa cena. Porque a língua ela é muito pegajosa, então eles só lançam, e ela é longa, então eles conseguem pegar de uma certa distância. E os anfíbios dependem da água para a postura dos ovos e também para manter a sua pele úmida. Porque se ela não tiver úmida, eles não conseguem realizar a respiração cutânea, que é feita justamente pela troca de gases pela pele. E eles necessitam dessa respiração cutânea, porque a pulmonar não é totalmente eficiente. Então, se ela não estiver úmida, a pulmonar não vai dar conta e pode dar chabu. Por eles serem dependentes da água, a poluição acaba trazendo muito malefício para eles, interfere muito na vida, na qualidade de vida mesmo. E isso faz com que eles sejam um indicador, mostrando que aquela água é boa, que eles estão conseguindo viver ali, logo ela está boa. Mas isso também permite que eles sejam afetados de forma drástica. E os nomes mais comuns, sapo, perereca, rã, eles não têm uma base taxonômica. Esses nomes não existem. Na verdade, todo anuro é uma rã. A gente que criou esses nomes diferentes para conseguir diferenciar mais facilmente. Somente os membros da família Bufonidae, que são os sapos verdadeiros. O termo rã é referido geralmente para as espécies que são semiaquáticas, com pele macia, úmida. Já o termo sapo é mais para as que são terrestres, com aquela pele mais rugosa. Uma exceção é o sapo de barriga de fogo, que mesmo ele tendo uma pele rugosa, ele prefere ficar em habitat mais úmido. Falando deles agora separadamente. O sapo, como a gente sabe, é uma denominação genérica, e eles são predominantemente terrestres, com uma pele mais rugosa, mais seca. Eles têm glândulas paratoides que parecem verrugas. E, como eu disse, esse termo é mais referido para os membros da família Bufonidae, mas também pode ser aplicado a algumas outras famílias.
Eles ficam geralmente próximos a fontes de água, apesar de terem espécies que gostam de ficar em habitats úmidos, propriamente ditos. Tem sapo que gosta de ficar em ambiente aquático, como uma serrapilheira, floresta tropical úmida. A necessidade de água só varia um pouco o grau. Eles precisam para os ovos, os girinos precisam da água, ele precisa para umidificar a sua pele. Então, eles nunca vão ficar exatamente longe da água, né? Eles podem ficar em ambientes que não são exatamente úmidos, mas sempre perto de uma fonte de água. Um lugar que tenha água em um determinado local. Essas glândulas paratoides são de veneno, que algumas espécies têm, como os membros da família Bufonidae, que só vão ser liberadas em 2 situações: se alguém pressionar ou se ele se sentir ameaçado. As suas patas traseiras são adaptadas para saltar, para pular, para nadar. Eles têm patas pregueadas, né? E isso auxilia eles na hora da natação, né? Porque aumenta a superfície de contato da água. E o fato do membro anterior ser menor do que o posterior, isso auxilia tanto na natação quanto também na hora deles aterrissarem enquanto eles pulam, porque absorve o impacto. E quando eles saem da água indo para a terra, eles vão se rastejar ao invés de simplesmente pular, que é mais fácil. Já as pererecas, elas são menores, tanto em relação ao sapo quanto em relação à rã. E a sua principal característica é o seu olho esbugalhado, e elas também são mais coloridas. Elas gostam de ficar em árvore, né? Elas não gostam tanto de lagoas. Elas têm pernas longas e finas, e o fato delas terem discos nas pontas dos dedos, né, as ventosas, elas conseguem saltar e se fixar no lugar onde elas saltaram. E assim como as rãs, elas também têm uma pele bem lisinha. Elas podem ser encontradas em diversas famílias, e é muito comum em certas regiões você encontrar pererecas que apareceram no banheiro, porque justamente elas gostam desses ambientes mais úmidos. E praticamente todas as espécies brasileiras de perereca estão agrupadas nas famílias Ilidae, Centrolenidae e Hemapractidae. E outra característica delas é que elas possuem membranas interdigitais, o que ajuda a estabilização delas quando elas se fixam em algum lugar. E assim como os outros anuros, elas também colocam ovos que vão dar origem a seus filhotes. E por conta da poluição, elas estão muito ameaçadas, inclusive já tem espécies brasileiras que são consideradas extintas. Por conta dessa destruição do ambiente, essa poluição está destruindo todo esse ambiente em que elas podem ser encontradas, nos anuros no geral. E apesar de algumas pessoas sentirem certa repulsa a pererecas, sapos e rãs, eles são muito importantes no manejo ecológico, no equilíbrio ecológico, porque justamente eles se alimentam dos insetos, se alimentam de pragas, então eles são muito importantes para esse equilíbrio ecológico do ecossistema. E para finalizar, as rãs, elas também têm essa pele bem lisinha, as suas patas traseiras são maiores do que as dianteiras, ela tem essas pernas longas também. Uma das principais habilidades da rã é a habilidade de saltar, além também da habilidade da natação, que também é auxiliada por essa membrana interdigital que acaba funcionando, né, que acaba tendo uma função de pé de pato. Elas também são encontradas em diversas famílias, mas as de destaque são a Leptodactylidae, Leiopteridae, Cycloramphide e Ranidae. Seu habitat é a lagoa, sendo mais comum em floresta tropical. Elas costumam se alimentar de insetos e vermes, mas tem algumas espécies que se alimentam de rãs, roedores e répteis. Algumas glândulas na pele da rã produzem veneno, mas elas não são capazes de proteger contra cobras, aves e outros inimigos. Então, como defesa, elas acabam se camuflando no ambiente. Ao contrário de sapo e perereca, as rãs são consumidas por algumas pessoas porque, além da sua carne ser nutritiva, lembra vagamente a carne de frango. É o que dizem. Esse foi mais um episódio de Biodicas, dessa vez sobre anuros. Eu espero que eu tenha conseguido levar um pouco mais de informação para vocês e acabar com um pouco desse estigma que algumas pessoas têm em relação aos anfíbios. Eles são inofensivos para nós. Óbvio, se a gente tentar mexer com eles, eles vão se proteger da maneira que eles conseguem, mas eles são importantes, eles têm a sua importância no meio ambiente, como todos os animais possuem.
né? A gente também possui. Então, não é legal, né? Ficar matando, envenenando, jogando sal, né? nesses animais. Espero ver você na próxima semana. Tchau, tchau!